É porque com Denise eu não via as mãos, né? A câmera não permitia isso. Mas só para reforçar uma coisa que você mesmo disse, que a gente consegue perceber pela calibração do não verbal, né? O quanto que o rosto dela mudava quando ela estava no estado que ela, na mão que ela conseguia fazer, né? Que queria fazer, quando ela ia para a mão que não queria fazer, quando isso aqui baixou muito. E quando, como eu não via os momentos que das mãos entrelaçadas, o rosto dela não estava nem um estado nem outro, era um terceiro diferente. Isso. E a dúvida que eu fiquei foi, ela não conseguiu aproximar do peito. Eu não enxerguei isso. Então eu conduzi para o final do processo. Mas eu Sim. só conduzi para o final do processo, que seria a ponte para o futuro, quando ela já tinha mudado totalmente, aí ela foi para um quarto não verbal diferente, que foi a ponte para o futuro. Entendi. Consegui me fazer claro? Tá claro. Eu vou dar uma sugestão aqui pra todo mundo pra conseguir aproximar no peito. Observe, se eu tivesse no presencial, o que é que eu faço? Pra não assustar a pessoa. Dentro de alguns segundos, eu vou tocar nas tuas mãos. E quando eu tocar nas suas mãos, eu vou te ajudar a levar todo esse aprendizado para um lugar muito profundo, para que essas duas partes possam trabalhar juntas. Aí eu pego na mão da pessoa com uma mão, a minha mão direita, e empurro. Tem resistência na grande maioria das vezes no presencial. Existe uma resistência. Eu empurro. Aí você vai dizer, mas Ilvan, as partes não querem entrar em acordo? Elas podem estar tendo muita dificuldade, mas entenda, o que acontece em nível sinestésico transforma. Se eu conseguir fazer a mão dela tocar o peito, isso vai ter uma repercussão em termos de transformação. Porque o processo ocorre todo em nível inconsciente. Tá certo? Bom, quando eu tô no. Eu sei que você não me perguntou isso, mas eu vou Sim. responder isso aqui é importante que eu me esqueci. Quando eu tô no online, preste atenção. Regradamente, a mente não consegue diferenciar aquilo que é real daquilo que é imaginação. Todo mundo está ouvindo isso aqui? Eu não consigo diferenciar aquilo que é real do que é imaginação. E aí eu vou dizer uma outra coisa para todos vocês aqui. Quando você está em estado alterado de consciência, bom, menos ainda. Aí o que é que eu falo? Dentro de alguns segundos, você sente o calor da minha mão próximo das suas duas mãos. E dentro de alguns segundos eu vou tocar nessas duas mãos. E junto com você, eu vou te ajudar a fazer com que essas duas mãos cheguem ao teu peito. Eu vou contar de 1 até 3 e eu empurro essas duas mãos até chegarem no teu peito. Por algum motivo, quando você faz um movimento enquanto você fala, o efeito é maior. Porque a tua fisiologia sente isso e você consegue transmitir isso para a pessoa. Então você faz. E enquanto você faz, você fala assim, olha, essa frase aqui, ó. Isso mesmo, desse jeito. Isso. Já fiz isso algumas vezes, sabe qual foi o relato da pessoa? E o Van sentia a sua mão, ok? Então você faz isso. Mas eu entendi que André não viu, entendeu? Ok, normal, não viu, acontece, tá tudo certo. Mas eu tô explicando uma outra coisa. André, você tem alguma pergunta? Porque senão eu vou aproveitar tudo que você falou para explicar Não, coisas. pode Tá, ir. beleza. Então deixa eu falar aqui com o povo. Vocês viram o que André colocou? Calibração. Primeiro mão, calibração. Segunda mão, calibração. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito importante. Tem muito aprendizado. Ó. Anote, não tem como eu explicar isso aqui. Isso aqui não tem livro nenhum. Não tem livro nenhum. Anote o que eu estou lhe dizendo. Preste atenção no que eu estou dizendo e anote. Não tem livro nenhum. Uma calibração aqui, outra calibração aqui. Preste atenção. Quando se opera uma transformação em programação neurolinguística, você verifica essa transformação no corpo. O que é que significa? Tem que surgir uma outra calibração. Se não surgir uma outra calibração, não teve transformação. Aí, Ivan, mas se o cliente disser que mudou, ele tá mentindo. E eu sei que ele tá mentindo. Entenderam? Ponto, é simples. Ivan, você diz na cara do cliente que ele tá mentindo? Sim, quando eu tô com ele no tete a tete, eu digo pra ele, em algum momento você saiu da dinâmica e eu não entendi por quê. Mas eu não posso ajudar você se você não se permitir se ajudar. Entendeu? Eu não minto pra cliente. Eu digo na cara dele. E eu vou dizer uma coisa pra você, quanto mais caro paga o cliente paga, mais verdadeiro eu sou com ele, tá? Eu era menos verdadeiro quando eu recebia. Começou o quê? Com 2.400, né? Quando a gente voltou da Europa. Hoje, que o processo comigo é 10 mil.
e que dentro da comunidade é 7.500, 7 mil reais, às vezes, eu sou muito verdadeiro. Por quê? Porque eu tenho um compromisso muito grande com transformação. Olha, o meu preço tem conexão com a transformação que eu gero. Vocês já perceberam isso? Por isso que é alto. Então eu não posso me dar o luxo de, num processo terapêutico, fingir que teve uma transformação. Por isso, grava aí, calibração é a competência mais importante de um grande terapeuta. E eu vou dizer uma coisa para você, não importa a ferramenta que você esteja aplicando. Reiki, constelação, PNL, não importa. Calibração é a sua competência mais importante. E é por isso que eu digo para vocês que se vocês aprenderem PNL, vocês conseguem aplicar qualquer outra coisa. Hipnose. Tudo isso é fichinha. Se vocês aprenderem PNL, vocês conseguem aplicar qualquer outra coisa. De longe, é a ferramenta mais complexa de todas. De ser aprendida. Aprendida. Não esses cursos de PNL que você vai lá para ficar anotando. E aí saber o que é uma coisa, o que é não sei o que lá. Não. Fazer isso aqui que eu estou dizendo é difícil. Porque observe a destreza. Calibração numa mão, calibração na outra. Eu verifico que existem estados diferentes ali. Cada estado desse procede de um bem para o cliente importante. Qual o caminho? Essas mãos se juntam e à medida em que essas mãos se juntam, se constrói algo novo. Alternativas. O cliente está bloqueado, ele precisa ter mais escolhas, alternativas. Quando elas se juntam, tem conflito, tem guerra. Olha a calibração, a face. Você tem a face do cliente. Quantos músculos tem na face de um cliente? Olha a briga acontecendo na face. Quando esta briga cessa e as mãos se juntam, existe um relaxamento da face. Isso aqui é, em linhas gerais, um relaxamento da face. Cada um relaxa de uma forma, mas existe um relaxamento da face. Pronto. O conflito acabou. O conflito acabou. À medida em que a face se relaxa, surge logo em seguida uma nova calibração. Bum! Que se consolida quando as mãos vão até o peito. Em um nível profundo. Uma nova calibração. Algo novo. Novo, completamente novo e diferente. Se você não conseguir verificar isso ainda, você vai ter muita experiência aqui para conseguir verificar. E aí então eu sei que ocorreu uma transformação. Ok? Aí então, eu sei que ocorreu uma transformação. E o Van, mas se o cliente disser, mas eu mudei, mais isso, mais aquilo, mais não sei o que. Às vezes por uma questão ética eu fico olhando para ele dizendo, tá certo, massa. Na comunidade eu faço isso muitas vezes. A pessoa vai, daqui a pouco a pessoa sai. Tá certo. Mas foi incrível, Van, não sei o que lá. Tá bom, tá certo. Tá certo. Tá bom? Então, calibração é a competência mais importante. Você tem que calibrar. Não confie no que o teu cliente diz. As pessoas mentem. Não confie no que o teu cliente diz. Confie na sua calibração. Não confie no que o teu cliente diz. As pessoas mentem. E mentem muito o tempo inteiro na sua cara. E se você calibrar, você vai perceber o quanto elas mentem. Entenderam? Não confie no que o teu cliente diz. Aliás, eu vou dizer uma coisa para você. Você não precisa do que o teu cliente diz. Por quê? O que o teu cliente diz é mente. Ego é onde ele está preso. A mente é o inferno do teu cliente. Ok? Ele vai apenas revelar para você o inferno. Não interessa o que ele diz. Você escuta o teu cliente porque ele pode ter uma necessidade psicológica e escutar é terapêutico, mas não interessa. Para resolver, não interessa. Porque tudo que ele lhe falar, acredite no que eu vou lhe dizer, sem metamodelo, só vai ajudar a esconder o real problema. Tudo que ele falar vai esconder o real problema. Tudo, absolutamente tudo que ele falar vai esconder o real problema. Vão por mim. Metamodelo, vocês vão aprender a perguntar, que é um pouco diferente do coach, não é para revelar o problema. Metamodelo, entenda, e eu demorei muito tempo para entender isso aqui. Isso aqui é um conhecimento muito importante. Eu vou pedir até agora, eu vou escrever isso para a Grindr. Metamodelo não é para revelar problema, metamodelo é para desconstruir, desmontar uma pessoa. Até só existir a dor. Aprendam isso. Porque isso aqui não tá por aí. Não é para você fazer perguntinhas para ajudar a pessoa a entender qual é o problema dela. Ela não vai entender. Porque se ela tivesse entendido, ela já teria em condições de superar. Ela não entende. Ela chegou até você porque ela não tem a mínima ideia de qual é o problema dela. Essa é a verdade. Por mais que tenham dado um diagnóstico ou qualquer coisa,
Metamodelo não é para ninguém entender nada. Metamodelo é para desmontar, para a ferida ficar exposta. É para isso. Porque quando a ferida ficar exposta, o sopro do vento faz com que doa. E quando tá doendo assim, a mente apaga. E quando a mente apaga, a gente tem condição de entregar para essa pessoa tudo o que ela precisa para que ela possa ativar o poder de autocura dentro dela. Entenderam? Eu vou explicar metamodelo, já disse para vocês que metamodelos são perguntas, etc. Vocês vão entender em profundidade o que eu estou querendo dizer. Mas eu estou falando de pergunta para você entender que nós não trabalhamos com linguagem. E por que a gente não trabalha com linguagem? Porque a linguagem, ela obstaculiza, na grande maioria das vezes, o processo terapêutico. Em nível profundo. Tá certo? Quando uma pessoa começa a falar do problema dela, rapidinho, Paulo. Quando uma pessoa começa a falar do problema dela, ela normalmente se enterra mais no problema. E o problema não é o problema. O problema é o estado. Ela foge da solução. Diga, Paulo. Isso que o Ivan falou sobre a ferida estar aberta a qualquer coisa, você sai da mente consciente, foi o que aconteceu com Terezinha. Terezinha, semana passada, estava falando que não conseguia se conectar, que tinha dificuldade de sentir, e Denise deu o relato. Eu estou falando porque depois nas salas eu conversei com elas, mas ontem ela estava em dor, entendeu? Ela não estava bem. Denise aproveitou, acabou a mente consciente, ó, foi destruída. E aí o que foi? Ela conseguiu sentir lá no fundo do poço. E Denise fazia as manobras, como ela disse, e lá no inferno, tomou lá a labareda para todo lado. Depois Denise pegou e trouxe de volta. Então, é disso que vamos estar falando, né? Cai a mente consciente. Não adianta, quando você está na dor, você vai e pronto, a transformação não acontece. Não tem, sabe? A mente não acha as justificativas, você não consegue. É só porque tem um caso real que aconteceu ontem, e é bom, e depois vocês conversem com ela, chama lá, fala o que sentiu, deixou de sentir, isso é importante para o aprendizado mesmo de vocês. E isso que Paulo está colocando aqui, olha, eu quero pedir para vocês que vocês olhem as aulas da comunidade por um outro ângulo. Quem está na comunidade, olhem para um outro ângulo isso, para um outro prisma. Por quê? Vocês viram o que eu acabei de falar? Eu quero que vocês vejam toda vez que eu desmontar uma pessoa na frente, para vocês verem o que acontece, porque aí você vai ver na prática a importância disso. Por que eu não posso iniciar um movimento de autocura se efetivamente a pessoa não estiver desmontada? Enquanto a pessoa está montada na minha frente, vou dar um exemplo aqui para vocês: sapato alto, maquiada, sabe? Perfume francês, isso é montagem. Quando a pessoa desce do salto, aí a gente tem verdade, aí a gente pode fazer o movimento. O que é que Paula está dizendo? É magnífico quando a pessoa já está com tanta dor que ela não consegue mais subir no salto. Aí ela saiu do salto automaticamente. Todo mundo que sai do salto automaticamente já está em estado alterado de consciência. Se você tiver essas ferramentas, você é capaz de ajudar aquela pessoa a transformar a vida dela radicalmente. A ajudar, tá? Vamos lá. O que vocês estão aprendendo aqui é... Ó, vocês sabem que a gente está montando o instituto. Eu quero montar um novo time de terapeutas, tá? Que consigam fazer, em grande medida, atingir os mesmos critérios de performance. Consigam fazer, em grande medida, aquilo que eu faço, tá? Hoje, a gente tem poucos terapeutas que conseguem fazer o que eu faço. Poucos terapeutas que conseguem fazer o que eu faço. Então, a gente precisa ampliar isso para que a gente possa oferecer isso em escala. Para ajudar pessoas, entendeu? E por que eu estou dizendo é fazer o que eu faço? Mas você está ensinando PNL, sim. Eu vou bater nessa tecla porque eu quero que vocês entendam isso aqui. Quantas pessoas você conhece que ensina PNL? Manda um e-mail para elas e diz assim: e daí o relato de um cliente que superou uma fobia? E espera ela mandar para você. Não tem. Uma alergia? Não tem. Não tem um print, não tem nada. Por que não tem? Por quê? Ah, um cliente que você tenha auxiliado no tratamento de depressão, que tenha tido uma melhora, tenha acelerado o processo de autocura. Ansiedade, síndrome do pânico, fibromialgia, não tem. Disfunção sexual, anorexia, bulimia,
Compulsão alimentar, não tem. Eu tenho para todos estes. Todos estes eu tenho. Entenderam? É sobre o Van aqui? Não. É sobre você compreender que existe um caminho de conhecimento progressivo que está sendo apresentado pelo nosso instituto para que você possa fazer coisas que são absolutamente acima da média. Se você se dedicar, se você se comprometer, se você praticar. Entende? Conhecimento. Ponto. Ah, nada de sobrenatural, Ivan, não. Conhecimento. Eu aprendi algumas coisas com Grinder, eu apliquei e eu consegui, a partir dessa aplicação, ver o que é que dava certo e o que é que não dava certo. Transpiração. O Ivan é especial? Não, o Ivan transpirou. É diferente. O problema é que a maior parte das pessoas não transpiram. Tá bom? Então prestem atenção nisso aí.